Olá, nós iniciaremos agora com a nossa segunda aula sobre hipertensão. Na aula passada nós fizemos a aula prática, a aula teórica, e estaremos hoje iniciando a aula prática. Irei apresentar para vocês o aparelho de pressão. Na verdade, esse aparelho se chama esfigmomanômetro. As pessoas têm dificuldade de falar o nome, mas é só você cortar a palavra que você consegue falar direitinho. Esfigmomanômetro. Dividir a palavra em duas. Existem pessoas que vão falar medir a pressão, outras falar aferir. Você sabe qual é o termo correto? O termo correto é aferir a pressão. Mas lembrando que ninguém tem a obrigação de... quem não tem o curso na área da saúde, quem não trabalha com aparelho, muitas vezes não vai saber falar os termos certinhos, tá? Aferir pressão. Tá aqui o aparelho. Aqui, ó, eu tenho uma braçadeira, tá? Isso daqui é uma braçadeira. Dentro da braçadeira tem uma câmara de ar, tá? Que se chama manguito, tá? Todas as vezes que eu inflo aqui, ó, eu encho uma câmara de ar que tem aqui dentro. O nome da câmara de ar é manguito, tá? Aqui eu tenho um registro que eu abro e fecho, certo? E aqui eu tenho uma pera. E esse reloginho aqui se chama manômetro. Então, esse conjunto aqui se chama esfigmomanômetro. Braçadeira, manguito, pera, manômetro. Esfigmomanômetro. Aqui eu tenho o estetoscópio. Aqui são as olivas, tá? É uma proteção para não machucar a orelha. Todas as vezes que você pegar o estetoscópio, você tem que ver se ele está aberto ou não. Geralmente, os estetos mais grossinhos assim, ó, ele tem uma válvula aqui na ponta que eu abro e fecho. Então, como você vai testar? Coloca nos ouvidos e dá uma pancadinha aqui na ponta, ó, tá aberto. Quando eu fecho, eu não consigo mais auscultar da forma que eu auscultei anteriormente, tá? Fechado, aberto. Lembrando o seguinte, todas as vezes que eu for avaliar, aferir a pressão do paciente, eu não vou utilizar esse dedo aqui, ó, aqui em cima, ó, tá? O polegar. Não vou utilizar ele aqui, ó. Eu vou usar o indicador e o dedo médio, tá? Aqui. Por quê? Porque o polegar, ele tem pulsação própria. Eu não posso usar o polegar porque eu posso confundir a pulsação do paciente com a minha pulsação, tá certo? Nunca usar o polegar, todas as vezes usar o indicador e o dedo médio. Lembrando que a atividade dessa semana consiste em você aferir a pressão de alguém, fazer um vídeo e enviar, tá? Ah, Naia, mas eu não tenho o esfigmomanômetro. Você consegue emprestado no postinho, você consegue emprestado com um amigo seu. Lembrando o seguinte, que nem é tão caro, você consegue comprar em farmácia, pela internet, tá? Então, aguardo vocês. Fiquem com Deus. Vamos aprender agora as técnicas de como aferir a pressão arterial usando o esfigmomanômetro, tá certo? O que acontece? No esfigmo vai vir aqui, ó, escrito artéria. Isso significa que essa setinha aqui, ó, tem que ficar na direção da artéria. Só que como os esfigmomanômetros, eles são de um tamanho padrão, existe uns braços mais gordinhos, outros mais magrinhos, então você não vai conseguir localizar a artéria através da setinha, na maioria das vezes. O que você vai fazer? Você vai usar como ponto de referência essa mangueirinha aqui, ó, do manguito, tá certo? Então, como que você vai fazer para conseguir aferir a pressão arterial do paciente? Você vai colocar o braço dele aqui, ó, lembrando o seguinte, nós vamos aferir pela artéria braquial,
tá? É uma artéria que se encontra aqui, ó, no meio do braço, tá? Coloquei aqui, ó, eu dou uma distância de 2 dedos, tá? Da curva do braço para a braçadeira. Dou uma distância de 2 dedos. Fecho a braçadeira, lembrando o seguinte, você não pode apertar muito, você tem que conseguir introduzir 2 dedos aqui, tá? Então, a artéria tá aqui, eu coloco 2 dedos acima. Vou fazer uma demonstração aqui para você de como funciona o manômetro. Você vai fechar a válvula aqui, ó, e inflar, ó. Observem o ponteiro. Quando você infla, o ponteiro ele sobe. Aqui tá até 240. Soltei aqui, tá parado ali, ó. Quando eu abro, fechei, tá parado o reloginho, ponteirinho. Quando eu abro, ó, desce de vez, tá certo? Vou fazer de novo, ó. Fechei, inflei. Soltei aqui, ó, o ponteiro fica parado, tá vendo? Quando eu abro, ele desce. Lembrando o seguinte, você não pode abrir de vez porque você não vai conseguir encontrar a PA do paciente. Como que você vai fazer? Solta devagar, para você conseguir administrar, ó. Abro, tiro a mão, ó. Ó como o ponteiro vai descendo livremente. Quando você fazer isso, você vai observar o seguinte, que quando eu faço isso, que eu inflo, que o ponteiro vai lá, 200, 240, quando ele volta mais ou menos assim, descendo direto. Quando eu encontro a pressão arterial sistólica do meu paciente, ele vai fazer o seguinte, o ponteiro, ele não desce assim mais, ele falseia, ele faz assim e começa a fazer, tá? Então, assim, ele desce direto e quando chega em certo ponto ele começa a dar pancadinhas. Significa que naquele momento ali eu encontrei a pressão sistólica do paciente. A pressão sistólica ela é encontrada quando o coração contrai. Então, quando eu estou auscultando, tá? E inflo aqui, o que acontece? A primeira batida que eu encontro é a pressão sistólica. Nesse caso aqui, muito mais do que ver é ouvir, ou seja, auscultar. Quando eu estou sem o estetoscópio, eu escuto. Quando eu estou com ele, eu ausculto. Então, a primeira pancada que eu ouvi, então eu vou fazer uma junção do que eu vi com o que eu ouvi. Quando chegou no 10, o ponteiro já não deslizou mais, ele deu uma pancadinha. Quando ele deu uma pancadinha, eu escutei, bum! Primeira batida, pressão sistólica. Agora nós iremos encontrar a pressão diastólica do paciente, fazendo o mesmo processo novamente. A primeira pancada que eu ouvi foi no 10, então eu encontrei a pressão sistólica. A última pancada que eu ouvi foi onde? Porque quando chegou no 10 fez bum e aí continuou fazendo bum, bum, bum. Então eu tenho que me atentar para a primeira pancada e a última pancada. Eu não vou me atentar para todas as pancadas. Bateu a primeira vez, encontrei a sistólica. Bateu a última vez, encontrei a diastólica. Não é uma sequência das batidas, eu não vou contar todas as batidas. Então a pressão sistólica dele está de 10. E a diastólica está de quanto?
sistólica está de 10 e entre o 10 e o 0, olha quantas batidas deu, ó. 10, 7. Então, a pressão dele está de 10 por 7 mmHg, tá? Muito mais do que ver, nesse caso, é auscultar. A pressão do meu paciente está de 10 por 7. Não fique apenas nesse vídeo, procure informações no YouTube, leia a apostila, busque aprender, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, até a próxima aula.